Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam muito bem. Eu sou a professora Sueli, hoje nós vamos estudar a aula número 71 da disciplina de Língua Portuguesa, sempre com o seu material, caderno, lápis e borracha, para você ir fazendo as anotações da nossa aula. Hoje, então, nós vamos estudar uma classe de palavras. Nós vamos estudar, então, sobre os artigos. Vamos ver os objetivos. Compreender o conceito de artigo, ou seja, o que é artigo, diferenciar os artigos definidos e indefinidos e utilizar conhecimentos ortográficos e gramaticais em produções escritas. Ou seja, sempre que a gente tem mais conhecimento sobre algo, sobre ortografia, sobre gramática, a gente deve usar esses conhecimentos quando a gente vai escrever e também quando a gente vai falar, ok? Então, a gente estuda para colocar em prática tudo aquilo que a gente aprende. Então, vamos lá. Classes de palavras, artigos. Os artigos fazem parte de uma classe de palavras e geralmente são usados antes de substantivos. Então, substantivos são as palavras que dão nomes a seres, a coisas, ok? Carro, blusa, professor, enfim, tudo aquilo que dá nome, cachorro, gato, aluno, tanto nomes comuns quanto nomes próprios, né? Maria, Antônio, João, são nomes próprios, então também entram na classe dos substantivos. E os artigos, geralmente, então, na maioria das vezes, são usados antes dos substantivos. Vamos ver então aqui. Os artigos, eles variam em número. O que é número? Singular e plural. Então, se o substantivo estiver no singular, o artigo vai estar no singular. Se o substantivo estiver no plural, o artigo vai estar no plural também. E eles também variam em gênero, gênero masculino e feminino. Então, vamos ver aqui na tabelinha. Então, no singular, nós temos o e um para masculino, a e uma para feminino. No plural, os e uns para masculino e as e umas para feminino, ok? Então, se eu vou dizer o cachorro, um cachorro, a menina, uma menina, os cachorros, uns cachorros, as meninas, umas meninas, ok? Sempre combinando, está no singular, artigo no singular, se está no plural, a mesma coisa, masculino e feminino também. Os artigos, então, eles têm relação com o substantivo, ou seja, eles não têm função sozinhos. Se eu escrever, por exemplo, o quê, né? Então, ou um, a, uma. Então, eu tenho que ter um complemento, eu tenho que dizer o que eu estou falando, tá? Então, os artigos, eles sozinhos, eles não dizem nada, eles precisam ter um complemento, eles precisam ter uma ajudinha para eles terem significado. Então, aqui, por exemplo, o cachorro, um carro, a árvore, uma xícara, os cadernos, uns meninos, as flores, umas crianças. Então, essas palavras em destaque são os artigos e eles precisam, então, combinar com o substantivo. Os artigos precisam concordar, combinar com os substantivos que a prof falou. Então, nas frases, até agora a gente só viu o artigo com o substantivo. Então, nas frases, o homem está cansado. Então, homem é masculino e singular. Então, o artigo também será no masculino e no singular. A professora leu o texto. Os meninos chegaram atrasados. As bicicletas estão sujas. Mas e se eu não colocar o artigo? Então a frase ela fica feia, fica incoerente, né? Se eu tirar o artigo. Então, homem está cansado, professora leu o texto, meninos chegaram atrasados, bicicletas estão sujas. Então, o artigo ele ajuda a deixar a frase mais coerente, mais bonita, ok? E nós temos, então, dois tipos de artigos. Os artigos definidos e os artigos indefinidos. Vamos ver, então, a diferença.
Os artigos definidos. Os artigos definidos indicam alguém ou algo e que já é conhecido por quem fala ou escreve e por quem vê ou ouve. Por que a prof colocou fala, escreve, vê ou ouve ou lê? Porque a gente usa os artigos tanto na linguagem falada quanto na linguagem escrita. Então, a gente vai usar eles sempre, nos dois tipos de linguagem, ok? Então, tanto para quem fala ou escreve, quanto para quem ouve ou lê. Então, os artigos definidos a gente vai usar quando a gente estiver falando sobre algo que as duas pessoas conhecem, sabem de quem a gente está falando, é alguém ou algo bem específico. Os artigos definidos são o, os, a e as. Exemplos, então, encontrei o meu professor. Então, é bem específico, é o meu professor, ok? A minha amiga é alta, então eu tenho uma amiga e ela é alta, eu conheço, ok? Sei de quem eu estou falando. Vou convidar os meus melhores amigos. Então, eu tenho melhores amigos que eu conheço, eu sei quem são, então eu vou convidar eles, ok? As alunas estudaram muito. Eu sei quais são as alunas de quem eu estou falando. Então, as alunas estudaram muito. Estou sendo específica sobre quem eu estou falando, ok? Vamos ver a diferença, então, com os artigos indefinidos, que a gente vai entender um pouquinho melhor. Os artigos indefinidos indicam algo ou alguém que não é conhecido ou comum por quem fala, escreve e quem ouve ou lê, ok? Então, nós também vamos usar os artigos indefinidos tanto nos textos falados quanto nos textos escritos. Os artigos indefinidos são uma, uns e umas, certo? Então, definidos o, a, os, as. Indefinidos, uma, uns e umas, ok? Vamos ver a diferença, então, aqui vendo os exemplos. Um aluno da turma está doente. Então, um aluno da turma, eu não sei qual é o aluno, é um aluno deles, certo? Não é específico de quem eu estou falando. Uma vizinha me cumprimentou ontem, então uma vizinha, então eu tenho mais vizinhas e uma delas me cumprimentou. No meu penal tem uns lápis, ok? Então, tem uns lápis, tem vários lápis, tem alguns ali, né? Não tem o, não é o lápis que está no meu pinal, tem uns lápis. Ela viu umas amigas na praça. Então, ela tem várias amigas e algumas delas estavam na praça. Não sei especificamente, né, quais eram. Então, nos artigos indefinidos, é como a palavra diz, é indefinido de quem eu estou falando, ok? E esse uma, ele não tem tanta relação com o número, ok? Nesse caso, com o artigo. Aqui, então, nós temos alguns exemplos, uma atividade para a gente entender um pouquinho melhor, então, sobre artigos definidos e indefinidos. Então, os artigos definidos a gente vai usar quando a gente souber, tanto eu, que vou falar, por exemplo, quanto vocês que vão ouvir ou ler, sabem de quem a gente está falando, ok? A pessoa que escreveu, a pessoa que disse, ela sabe de quem ela está falando, ok? Os artigos indefinidos, então, são aqueles que são indefinidos, eu não tenho certeza, ok? Então, vamos ver aqui. Copie a tabela em seu caderno e complete com os artigos que combinam com cada uma das frases, ok? Então, nós temos aqui uma coluna com os artigos definidos e uma para os artigos indefinidos, ok? Então, vamos lá. Você viu minha mãe? Meu dinheiro acabou? Ela esqueceu materiais? Meninas estão lindas. Então, aqui nós temos que completar com artigos definidos. Quais são, então, os artigos definidos? Os artigos definidos, então, são o, a, no singular, e os e as no plural. Esses são os artigos definidos. Então, você viu minha mãe? Então, minha mãe é singular e é feminino.
Então, eu vou usar a. Você viu a minha mãe? Meu dinheiro acabou. Meu dinheiro, então, está no singular e está no masculino. Meu é masculino. Então, o meu dinheiro acabou. Ok? Ela esqueceu materiais. Materiais está no plural e materiais é masculino. Então, ela esqueceu os materiais. Esqueceu os materiais. Meninas estão lindas. Então, meninas, plural e feminino. Então, as meninas estão lindas. Ok, pessoal? Então, aqui as nossas frases dos artigos definidos. Artigos definidos, o, a, os, as. Agora, nos artigos indefinidos. Os artigos indefinidos, então, são uma, uns e umas. Então, uma para singular e uns e umas para plural. Então, vamos lá. Eu falei com o professor. Professor está no masculino e no singular. Então, eu falei com um professor. Não sei qual era o professor. Ele era um professor, mas qual eu não sei. Chamei amiga. Amiga, então, é substantivo. Está no feminino, amiga, e está no singular. Então, chamei uma amiga. Ok? Eu vi gatas perdidas. Então, gatas, feminino e plural. Então, eu vi umas gatas. E a última, ele convidou amigos. Então, amigos, masculino e plural. Muito bem. Ele convidou uns amigos. Ok? Então, utilizamos todos os nossos artigos indefinidos também. Vamos lá conferir, então? Então, aqui dos artigos definidos. Você viu a minha mãe? O meu dinheiro acabou. Ela esqueceu os materiais. As meninas estão lindas. E dos artigos indefinidos, falei com um professor. Chamei uma amiga. Eu vi umas gatas perdidas. Ele convidou uns amigos. Ok, pessoal? Então, nos definidos, quando a gente sabe do que a gente está falando, ok? E nos indefinidos, quando não é algo ou alguém específico, ok? Muito bem. Aprendemos em nossa aula sobre os artigos. Também aprendemos as diferenças entre os artigos definidos e indefinidos. E também fizemos uma atividade para a gente entender melhor quando a gente usa um artigo definido ou artigo indefinido. Lembrando que os artigos eles vão sempre ter uma relação com os substantivos. Então, eles sempre precisam combinar. Se o substantivo
é plural ou singular, é feminino ou masculino, o artigo tem que estar combinando também, tem que estar igual ao substantivo, se for masculino no masculino, se for singular no singular. Ok, pessoal? Muito bem, espero que vocês tenham compreendido então a nossa aula sobre artigos. Se ficou alguma dúvida, voltem os nossos slides, assistam nossa aula novamente e sempre no final da aula realizem a atividade lá da plataforma para vocês colocarem em prática tudo aquilo que a gente aprendeu durante a nossa aula, ok? Vejo vocês então na nossa próxima aula e até mais!